Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos vocês. Nós estamos aqui na Federação Espírita do Estado de Goiás, desenvolvendo o programa Espiritismo em Movimento. Hoje nós estamos aqui com os nossos companheiros Gúbio e Lucas Emanuel, os dois da cidade de Anápolis, que vai trazer uma discussão muito importante para todos nós. Como vocês estão? Como é que tá, Gúbio, Lucas? Boa noite, Enio. Boa noite a todos os nossos amigos espíritas. É um prazer a gente estar aqui nesse momento tão importante para nós. Viemos falar de uma instituição centenária querida ao nosso coração, ao movimento espírita do estado de Goiás, e a gente agradece muito essa oportunidade. Muito bem. Boa noite, Enio. Boa noite, queridos ouvintes. Que alegria, que prazer poder compartilhar a emoção de um centenário de uma instituição espírita como Vicente de Paulo, na cidade de Anápolis, uma casa, uma comunidade, uma missão espiritual, e eu espero que a gente possa sorrir juntos em torno dessa história. Muito bom. A Federação Espírita recebe vocês, que representam o Vicente de Paulo, com muito carinho. Né? Igualmente, viemos aqui com um coração de alegria. Então faz uma prece para nós iniciarmos o programa Espiritismo em Movimento. Claro. Convidamos a todos, então, a podermos orar, fechando os olhos e abrindo os nossos corações. Então, elevemos o pensamento em prece, direcionando ao Criador da vida, direcionando ao nosso irmão, amado Jesus, pela gratidão de estarmos compartilhando este momento. Através das tecnologias, das redes sociais, da comunicação à distância, podemos atingir a tantos corações, o que muito nos alegra. E mais especialmente neste momento onde podemos discorrer sobre uma instituição também muito querida aos nossos corações, dividindo essa alegria a todos os nossos irmãos. Então que Jesus nos abençoe na proposta, que Jesus abençoe as nossas almas, nos tocando profundamente, e que possamos cada vez mais termos as propostas doutrinárias espíritas em nossas vivências. Que nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. E que assim seja. 100 anos de atividade de uma casa espírita. Vocês têm noção do que era Anápolis há 100 anos atrás? É sobre isso que nós vamos discutir nesse momento, né? Então gostaria de, num primeiro momento, ouvir vocês sobre a instituição, o que é ser um trabalhador de Jesus na instituição Centro Espírita Vicente de Paulo, para a gente aquecer o nosso trabalho. Claro. Quando a gente fala de uma instituição centenária, como você colocou, a primeira questão que nos vem realmente é assim, a responsabilidade de um trabalho que realizamos agora porque a gente tem um legado gigantesco nas costas. E você trabalhar dessa maneira nos desperta um maior interesse, uma maior vontade para que a gente possa dar continuidade a um trabalho que há mais de 100 anos, né, completando 100 anos agora, em junho, ele está sendo desenvolvido. Então, para nós é uma gratidão muito grande podermos vivenciar uma data tão querida, tão especial como essa, e de fato podermos estar trabalhando unidos, né, a quatro mãos, realmente direcionando essas atividades que são muito importantes. Há um detalhe importante: você imaginar uma instituição que nasce e se desenvolve numa cidade muito apequenada ainda, mas que, apesar das diversidades, vence o tempo, é de uma riqueza louvável. Principalmente porque Kardec, quando fez a famosa viagem de 1864 ao sul da França, Kardec percebeu uma característica interessante entre os pioneiros do espiritismo nas primeiras instituições espíritas daquela época, que não tinha internet, não tinha acesso a ar-condicionado, a comunicação instantânea, a internet e a todo o ferramental que nós temos hoje. É a comunhão que convergia aquelas pessoas. Comunhão, do grego koinonia, que é um dos termos mais utilizados pelo evangelista Lucas, meu xará, que mostra que com comunhão as pessoas são capazes de trabalhar em torno de um ideal superior. E eu acho que é exatamente isso que nós viemos compartilhar. O legado desse ideal que nos comove, que nos toca na atualidade. Muito bom. Mas vamos seguir aqui uma sequência, né, para direcionar o nosso bate-papo aqui.
Então, qual dos dois nós iniciamos com Lucas, né? Lucas, quais foram os personagens, os valores e as circunstâncias históricas que marcaram a fundação, né, do Centro Espírita Vicente de Paulo? Olha, falar sobre nomes, pessoas, valores e o contexto cultural de uma época é um grande desafio para nós, porque há muitos nomes e há muitos protagonistas nessa época. A gente está falando de uma Anápolis da década de 1920, uma cidade que tinha se emancipado há pouco, ela foi municipalizada em 1907, uma cidade que teve a sua primeira comarca em 1915, mas era um pequeno povoado que tinha características rurais com tintas do colonialismo e que começou a sua urbanização por volta de 1935, quando começou as primeiras linhas de trem. Nós podemos ver que ali tinha comércio, tinha ruas de terra, tinha as primeiras instituições católicas da época que estavam se formando, e foi exatamente nesse momento em que o fundador do Centro Espírita Vicente de Paulo chega à cidade em 1915 e abre campo para que outros pioneiros começassem a convergir nesse trabalho extraordinário. Joaquim Firmo de Velasco foi um homem à frente do seu tempo. Ele veio da antiga capital de Goiás, a cidade de Goiás. Ele, quando chegou aqui, se debruçou ao trabalho político. Ele foi professor, foi tesoureiro do município. Essa atuação política foi firme. Foi um espírita muito culto, um grande lidador do movimento, e abriu as portas da sua casa para que as primeiras reuniões espíritas e as atividades mediúnicas se realizassem na região onde ele morava. Joaquim Firmo de Velasco conseguiu reunir pessoas, e a antiga fazenda que tinha na época foi loteada, e ele deu parte, ou vendeu parte desses lotes para as freiras salesianas, e a outra parte ele desenvolveu as primeiras reuniões domésticas que deu origem àquilo que mais tarde passou a ser chamado, em 1935, de Centro Espírita São Vicente de Paula, com uma corruptela no final do nome, porque o nome autêntico seria Vicente de Paulo. Por volta da década de 20 é que os outros pioneiros começaram a chegar. Nós tivemos o caso do casal Sebastião Monteiro de Alarcão e a Joaquina Maria de Alarcão, os dois vindos de Orizona. Esse casal tinha uma característica peculiar. Ela, a dona Quinina, muito católica, com a leitura dos livros do marido, acabou se convertendo para o espiritismo, e eles ajudaram muito nessas primeiras reuniões, nessas primeiras atividades. Nós tivemos logo mais ainda um grande baluarte do espiritismo em Anápolis, e que ajudou muito o Joaquim Firmo de Velasco, que foi o Maximiano Alves da Cunha, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Vicente de Paulo. Ele se dedicou na área do comércio, foi diretor do primeiro cinema que nós tivemos na cidade de Anápolis, um cinema mudo, e mais tarde nós tivemos o Odilon Silva com a sua esposa, a dona Maria Bonfim. Ela era parteira e médium da época, e essa família permitiu que florescesse esses primeiros momentos do espiritismo em Anápolis e do Centro Espírita Vicente de Paulo. Muito bom. Gúbio, sim. Hoje em dia, às vezes, quando você diz que é espírita, nós ainda encontramos pessoas que se surpreendem com isso, né? Porque às vezes, não só pela sociedade, mas por algumas outras comunidades religiosas, a gente percebe um certo preconceito em relação ao espiritismo, que para nós isso não significa muita coisa. Mas imaginemos há 100 anos atrás, né? O que era o preconceito, o que era a dificuldade em se assumir espírita naquele tempo. E como é que uma família ou um grupo de idealistas, né, conseguiram lançar e manter uma semente espiritual em uma época em que o preconceito era algo tão forte assim? Penso que essa talvez fosse uma das principais lutas e desafios que esses pioneiros enfrentaram.
Porque se a gente parar para pensar bem, não são pioneiros apenas do espiritismo na cidade de Anápolis, são pioneiros do espiritismo no Brasil. Né? A gente fala de uma região no interior do estado de Goiás, não é uma capital, na qual uma cidadela recém-emancipada iniciou um primeiro grupo de trabalho, um primeiro grupo espírita. De fato, os desafios foram enormes, a gente apenas conjectura. E é interessante a gente falar que todas essas informações, elas são tidas nos livros atas das primeiras reuniões que a gente ainda guarda como documentos históricos na nossa casa. Mas como você diz, se ainda hoje a gente enfrenta desafios como, por exemplo, o preconceito, a época em que a comunidade católica era muito mais presente e forte, também teve uma grande soma de preconceito. Isso está registrado, inclusive, em ata das dificuldades que eles enfrentaram. Como vencer essas dificuldades, Enio? Como a gente disse logo no início, eu me pergunto muito assim, qual foi essa vivacidade desses pioneiros? Persistência, fé e propósito no que faziam. Porque as dificuldades tamanhas que enfrentaram, muito provavelmente pensaram em desistir várias vezes ao longo do caminho. Foi um grande brincadeira, né? Mas mantendo firme no propósito, a segurança das ideias espíritas que isso lhes dava, e a fé de que essa semente germinaria, como de fato germinou e frutifica até hoje, eu acho que são os pontos principais. Não que as dificuldades fossem afastadas, muito ao contrário. A gente sabe que quando a gente ora, a gente pede para se ver livre dos problemas, mas os problemas não se vão. A gente apenas guarda mais força, resignação para superá-los, que é o que eu imagino que aconteceu nos nossos companheiros. Que maravilha. A gente fica imaginando assim, né? Quantos trabalhadores passaram pela instituição, compondo o corpo diretivo, sim, e quantas famílias, né, e pessoas desencarnadas foram auxiliadas ao longo desses 100 anos aí. Mas no início, né, Lucas, vocês que são trabalhadores da casa, como é que foi construída, né, assim, vocês que estudam a história desse centro espírita, como é que foi construída a sede do centro? Porque eu conheço o centro, né? Com certeza. É uma sede bem estruturada, um ambiente muito gostoso, agradável de estar ali. Como é que foi construída essa sede e o que esse centro representa para a cidade de Anápolis? Olha, eu acho que a forma com que uma instituição espírita dialoga com a comunidade que a abraça, que a abriga, é a essência do compromisso e do trabalho que ela desenvolve. A gente sabe que não é o lugar físico, mas é a espiritualidade, é a comunhão que vigora ali dentro, que permite essas pessoas vencerem as adversidades e seguirem adiante. Mas da comunhão nas residências até a construção da sede foi uma jornada de muitos anos. De 1925 a 1937, o espiritismo funcionava na residência das pessoas, à maneira do cristianismo do primeiro século, em que as pessoas se reuniam, se abrigavam, partilhavam do mesmo alimento, partilhavam dos mesmos momentos, partilhavam das conversas, do sorriso, da personalidade cativante. E esse espiritismo crescido no seio doméstico deu muito vigor e muito ânimo para as pessoas para manterem essa familiaridade do espiritismo, para manterem as pessoas como se fossem uma família, apesar de laços de sangue diversos, né? Então, após esse período de adormecimento, eles resolveram, por volta de 1935, realizarem uma reunião a pedido da diretoria para tomarem uma decisão. Nós vamos manter o centro espírita que vigorou até agora, o São Vicente de Paulo, ou nós vamos desenvolver uma nova instituição? Foi nesse período que eles receberam uma mensagem espiritual através do médium Cipriano de Paula, em que a mensagem de um dos inspiradores da formação do centro disse que a semente já havia sido plantada e estava começando a germinar. O que precisava era adubo. E esse adubo era a presença do evangelho na vida das pessoas e um compromisso de difundir a boa palavra, difundir a santa doutrina que o espiritismo abrigava, e esses preceitos evangélicos ganharem o povo,
ganharem as camadas populares, os lares de outras pessoas. Foi exatamente nesse período que eles também receberam uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e ele disse: comece pelo estudo. E aí isso foi abrindo espaço para que, enquanto nas casas eles continuavam com as atividades tanto doutrinárias quanto mediúnicas, lá na região doada pelo Joaquim Firmo de Velasco, que era uma fazenda, e essa fazenda foi loteada e dividida, e aí essa parte do centro, que atualmente hoje é na Avenida Goiás, número 1240, na parte central da cidade, foi doada e foi construída a sede. A sede foi construída a 4 mãos, com muita dificuldade, com muito empenho, com muita dedicação, mas foi por volta de 1959 que eles resolveram uma decisão muito tática: passar o nome de São Vicente de Paula para Centro Espírita Vicente de Paulo, seguindo o nome adequado. E essa mudança parece simples, mas ela tem uma personalidade interessante. Ela tornou a instituição um pouco mais laica, ou seja, um pouco mais desapegada da cultura católica de então, das raízes católicas, e, por outro lado, mais fraternal, porque muitos lares espíritas funcionavam na época, mas foi o lar da família Velasco, da família Larcão, que conseguiu vingar e atravessar o tempo e institucionalizar o espiritismo naquele momento. E o Vicente Paulo, fundado em 1925, dia 7 de junho, passou muitos anos para depois um outro centro espírita ser fundado, que foi o Centro Espírita Amor e Caridade, em 1948. Então o Centro Espírita Vicente Paulo acabou carregando em si um ideal e consolidando esse ideal espírita na cidade, e do Centro Espírita Vicente Paulo saíram muitos pioneiros que fundaram outras instituições. Então, a fundação da sede foi profundamente importante para essa regionalização do espiritismo na antiga Manchester, Goiânia, que é a nossa cidade de Anápolis. Muito bom. Gúbio, o tempo e a experiência inexoravelmente nos proporciona uma riqueza fora do comum, não é? O que a história do Centro Espírita Vicente de Paulo tem a ensinar acerca do que deve ser um centro espírita? Falar de 100 anos não são de 100 dias. Realmente é uma história grandiosa e que nos ensina muito. Para qualquer instituição permanecer tanto tempo ao longo da história, né, e ainda unida, ativa, realmente na propagação da doutrina espírita, como a gente falou, aqueles primeiros ideais que fizeram unir essas famílias tem que ser muito forte. Ele tem que permanecer. Então, assim, eu particularmente carrego 2 grandes lições disso. A primeira, como eu disse, é a persistência. A gente acha que muitas vezes a intensidade supera a consistência, ou seja, a persistência, mas não. A persistência no cadinho diário das atividades sendo gradualmente feitas, mas com amor, com dedicação, com trabalho contínuo, ela supera o tempo. E para você desenvolver uma atividade com persistência, você tem que ter uma série de outras virtudes. Porque uma instituição como essa, como a gente falou, quantas almas, quantos espíritos, quantas pessoas que talvez não ficaram registradas nos livros, mas de alguma forma contribuíram. Então a gente precisa entender que o trabalho ele é feito com fraternidade. Sem amor, sem paciência, sem perdão mútuo, sem pensar que não existiam dificuldades, é quase uma ilusão. Então, o legado que fica é que o propósito, que é o propósito da doutrina, que é justamente o amar ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação, os nossos lemas, ele superou todas essas dificuldades. Se não for de outra forma, não estaremos aqui falando. Quantas e quantas instituições são conhecidas nossas que iniciam e ao longo do tempo encerram suas atividades por divergências entre pessoas, diferenças de entendimentos doutrinários e uma série de outros problemas que levam à dissolução. Mas não significa que a nossa instituição não tenha passado por isso. Ela passou, mas ela soube superar.
E ela só soube superar porque colocou o propósito do amor, da paciência, da caridade, do perdão à frente de todos os desafios e de todos os problemas que tiveram. Então, para mim, essa de fato é a grande lição que nos fica, e esperamos, né, outras instituições nascentes e a nossa própria que continue ainda com esse ideal para os próximos 100 anos. Muito bom. Foi lembrado aqui a questão das viagens espíritas de 1862, né? Kardec, ele se coloca como um simples operário em relação ao movimento espírita, né? Então você percebe ali na obra todo aquele esforço, a simplicidade de Allan Kardec, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas chegam no centro espírita e elas veem aquela imagem de Allan Kardec, aquela foto, né? Um bigodudo, meio sisudo, de cara feia, né? Mas quando você lê aquele livro, especificamente, e as revistas espíritas, é que você percebe a grandeza de Allan Kardec, né? Como ele era fraterno, como ele era bondoso, como ele era amigo, embora, né, um cientista muito próximo das pessoas, né? Então, Lucas, como é que ao longo de 100 anos vocês conseguiram... É claro que quando eu digo vocês, eu estou respeitando toda a história da instituição, não é? Mas como é manter ao longo de 100 anos fidelidade aos princípios básicos da doutrina espírita? Olha, eu acho que a fidelidade doutrinária é mantida com muito suor, com muito combustível de amor e também com respeito a esse legado que Allan Kardec e a sua equipe, administrada pelo Espírito de Verdade, trouxe para as terras brasileiras. O Espiritismo chega no Brasil pela língua francofônica, pelo francês. Os primeiros médicos leem as obras espíritas, porque nós já tínhamos o espiritualismo americano e o espiritualismo inglês, que tinha muita força. Mas quando o espiritualismo francês chega no Brasil, o novo espiritualismo, chamado de espiritismo, isso foi abrindo as portas para novas perspectivas filosóficas, para novas leituras do mundo, novas leituras do destino, da dor, da realidade humana, do drama humano. E manter essa fidelidade numa época de tanta mudança de informação, ainda mais que nós estávamos num período em que a população era majoritariamente católica. A Casa Espírita sofria muita pressão por uma comunidade católica que não abria o pensamento para uma religiosidade diferente, para esse diálogo interreligioso. Dentro desse desafio, o Centro Espírita sofria pressão com jogadas de bombas, de pedradas, principalmente em período de festa junina, de cerceamento em praça pública, de acusações, de dedo em riste. Muitos desses pioneiros sofreram essa pressão e mantiveram o ideal dentro do testemunho que a vida convocava na época. Hoje, nós temos uma naturalidade. Nós temos novelas, artigos, filmes, nós temos programas, palestras. Internet. Hoje tem pessoas que têm uma cultura religiosa, uma forma de espiritualidade profundamente ecumênica. A pessoa frequenta uma religião aqui e outra acolá sem problema de debates. Mas na época não. Na época era um constrangedor você saber que tinha um parente dentro da Casa Espírita. Então o Brasil Xavier Nunes, que foi presidente da Casa Espírita de 1949 a 1959, recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes dizendo: abra o estudo, a disciplina é o caminho. A disciplina era exatamente essa rotina com a cultura espírita, essa rotina com aquilo que o espiritismo vinha dialogar com as necessidades espirituais humanas. E aí que o Brasil Xavier Nunes, seguindo um movimento que vinha do Rio Grande do Sul, do estudo sistematizado, e os seus primeiros pilotos, ele abriu o estudo sistematizado dentro da Casa Espírita. E nesse compromisso com o estudo sistematizado, o Centro Espírita foi ganhando um espaço de diálogo, de debate, como se fosse aquela ágora grega antiga, em que na praça as pessoas se reuniam, conversavam, levavam seus porquês, suas demandas. E dentro desse universo, o centro chamou tanto atenção aqui em Goiás,
que ele atraiu a atenção do Dr. Inácio Ferreira, que fez uma palestra no centro em 1947, finalzinho dos anos de 1940, e o Dr. Inácio Ferreira lançou a semente para a formação do Sanatório Espírita de Anápolis, Sanatório Pioneiro, que foi fundado em 1950. 10 anos antes da fundação da nossa capital. Da mesma maneira, mais alguns anos adiante, o Divaldo Pereira Franco começa a fazer palestras em Anápolis e ele começa pelo Vicente de Paulo, como instituição. A tal ponto que a última oportunidade que o Divaldo esteve, eu acho que foi o último congresso que ele esteve aqui em Goiás, ele esteve em Anápolis, no estilo Halls, ele ganhou o prêmio, o título de cidadão anapolino, de muitas vezes em que ele foi à cidade de Anápolis, criando essa relação fraternal, doutrinária, que começou pelo Vicente Paulo. Então, quando você se mantém no compromisso com a doutrina, você consegue reforçar outras mãos amigas que vão criando um ciclo benéfico que atende a todo mundo. Louvado sejam os trabalhadores por isso. Maravilha. Meus irmãos, nós estamos ainda, nesse momento, sensibilizados pela passagem do retorno do nosso companheiro Divaldo Franco, lembrado aqui pelo nosso amigo Lucas, retorno à pátria espiritual. Mas, assim, foram 98 anos. 98 anos. 98 anos de vida, onde a maioria desses 98 anos de idade foram dedicadas ao amor ao próximo, Então é muito esperançoso, é muito bom ver dois jovens, o Divaldo foi, em função do tempo, da fragilidade física, e ver dois jovens aqui representando uma instituição centenária. Isso significa que o movimento espírita surge e ressurge sempre, cada vez mais forte, A semente germinou, O fruto veio, novas sementes vieram e outras... Que legal. Então, pensando nos próximos 100 anos, o que o Vicente de Paulo ele representa, o que ele simboliza, como um espiritismo vitorioso, não só como referência para a cidade de Anápolis, mas para todo o estado, e o que nós podemos tirar de lição aí para os próximos 100 anos do Centro Espírita? Falar de um espiritismo vitorioso, é algo auspicioso, porque eu acho que a vitória da doutrina, ela não se mede necessariamente apenas no tempo, mas ela se mede especialmente no número de corações que foram consolados, no número de irmãos que foram esclarecidos, no número de pessoas que foram atendidas. E como o Lucas falou, desde o início, o Centro Espírita Vicente de Paulo, ele primou pela pureza doutrinária, pelos princípios kardecianos, pela assistência social, que sempre foi um pilar muito forte, muito presente na nossa instituição, os estudos doutrinários, palestras, as reuniões mediúnicas envolvidas durante décadas ao longo desse tempo, com certeza solidificaram. Então, se a gente pudesse falar em vitória, eu não falaria assim com uma vitória de ganhos, mas eu falaria com uma vitória de experiência, de êxito em corações tocados, de êxito em almas convertidas. Se a gente está falando também em número de encarnados, que a gente não faz ideia ao longo desses 100 anos, quantos desencarnados foram auxiliados, instruídos, acolhidos, tratados nessa instituição. É isso que eu dedico a essa vitória. E a experiência que nos fica, na verdade, até uma boa vontade, é de que isso permaneça e de que continue por mais 100 anos. Isso só se faz, como a gente disse, com amor, com dedicação, com seriedade, com respeito, com persistência, e é o legado que a gente pretende. Somos dois jovens velhos que nos dedicamos à nossa instituição, mas outros tantos também estão conosco, outros tantos já passaram. A nossa grande vontade é que esse entusiasmo, que essa vontade de estar ali crescendo, auxiliando, desejando bem aos nossos irmãos, é que contamine os outros, porque com certeza é isso que vai fazer
dar essa continuidade para os próximos 100 anos e com certeza seremos exitosos. É incrível ele falar sobre continuidade. Se a gente for parar para analisar, refletir sobre o que as notícias históricas refletem sobre a forma de viver o espiritismo naqueles primeiros tempos do século XX, a gente pode perceber que as casas espíritas, elas nascem da comunhão familiar, mostrando que não é o poder político, não é o poder financeiro que fazia a diferença. O que fazia a diferença é como você traz a fé para o lar. Então, o que era vivido no centro era consequência do que era testemunhado no lar. Esse diálogo lar espírita, lar doméstico, era muito profundo na época. Não havia divisões entre isso. A pessoa não entrava no centro, vestia uma capa, uma indumentária de santo, de espírita, e quando saía, voltava para o seu lar, ele vivia a própria personalidade. Não. Era um diálogo muito profundo entre a família no lar e a família no centro. Além disso, a gente percebe que o centro foi criando uma família espiritual que foi para além túmulo. Nas nossas reuniões mediúnicas, com frequência, nós vemos a presença desses amigos, que além de espíritas, eram muito amigos e que continuam trabalhando como amigos e como parceiros num elo de fraternidade muito solidário, muito jovial, muito interessante entre eles. Outra coisa que eu acho que as notícias históricas trazem é que a perseguição, a intolerância nunca destrói o evangelho, sempre o deixa mais forte. Aquelas pessoas, quanto mais elas eram combatidas, pressionadas, coagidas, menos combalidas elas se sentiam. Ao contrário, elas viviam um testemunho que aquele período histórico exigia delas, e elas levavam o espiritismo pela palavra, pela leitura, pela comunicação social, pela promoção social, levavam a doutrina espírita pela forma de viver, e era um espiritismo muito comunitário, sempre conectado com as camadas populares, sempre envolvido com as pessoas. Talvez eu possa dizer que aqui não são só dois jovens, mas a própria jovialidade de um centro centenário é muito vivo ainda hoje. A gente vê que as mocidades, em muitas décadas no centro, eram mocidades que tinham mais de 100 jovens. Era um modelo de trazer a família para o centro, e a gente via que o centro também era lugar para a família por completo, né? Isso fazia toda a diferença. Ok, muito bom. Teremos festa? Teremos algumas comemorações? Como é que está a programação? Teremos um banquete de luzes, com certeza. Mas sim, nossas comemorações, elas se iniciam agora, ainda no mês de maio, com muitas palestras, seminários, oportunidades de estudo, de confraternização e de participarmos desse centenário, ao qual nós convidamos todos vocês para estar juntos conosco, para que possam levar adiante essa mensagem de paz e amor. Nós iniciamos com várias palestras e seminários contados a partir da próxima semana, no qual a gente convida, estamos aqui deixando aberto junto à FEGO todas as datas, a gente deixará os nossos informativos, levando até vocês, né, até os nossos irmãos, que possam estar junto conosco presencialmente ou de forma remota nas transmissões que também serão feitas. Mas com certeza será um banquete de luzes, onde esperamos de coração aberto, não apenas encarnados, mas também desencarnados, para festejar junto conosco. Aliás, Enio, eu aproveito a oportunidade para agradecer a abertura que a Federação Espírita dá para a gente trazer à baila um pouco da história dessa instituição, por mais que a gente não esteja à altura de referendar tantas informações relevantes, mas a gente está aqui para dar esse tempero que 100 anos traz para cada um de nós, e convidar todas as pessoas a valorizarem a história de suas instituições, a cultivarem a memória, a terem uma equipe de trabalho que façam essa curadoria da história da instituição, porque às vezes as instituições acham que isso acaba sendo vaidade, mas não é. É tão relevante quando passa o tempo e as pessoas olham para trás e se miram nesses pioneiros. Então esse trabalho de curadoria ele é importantíssimo, porque você vai anotando detalhes, você vai anotando nomes, acontecimentos que possam inspirar as gerações
futuras. Eu acho que o nosso maior desafio hoje, Gubi, você tocou na ideia do jovem, o Divaldo, ele não só era tão conhecido no Brasil por ser um médium de uma tarimba impressionante, por ser um comunicador extraordinário, mas o Divaldo tinha uma personalidade muito jovial. Ele era cativante, ele tinha uma aura contagiante no seu jeito de se conectar com outro ser humano. Eu acho que a gente está precisando muito disso no espiritismo. Criar essa conexão de olho no olho, alma na alma, calor humano com calor humano. E eu acho que o nosso maior desafio como instituição espírita para os próximos 100 anos é como nós vamos dialogar com a sociedade de hoje, em que o tempo é rápido, em que a comunicação virtual muitas vezes toma mais tempo do que a comunicação presencial, em que nós distanciamos basicamente das pessoas, porque hoje com o virtual a gente simplificou as coisas, mas vencer distâncias e criar elos entre pessoas é o que o espiritismo como instituição precisa resolver hoje. Como aproximar as pessoas para o trabalho no bem, para o compromisso solidário, para o estudo constante, para deixar a preguiça de lado e colocar a disciplina como pauta da agenda no dia e fazer amigos. Nossa, não tem prazer maior do que a gente ir para a casa espírita e ao invés da gente ficar só sentadinho no banco esperando o passe chegar e mal saber o nome de quem está do lado, ter o prazer de fazer amigos. Dar abraço, de ser gentil, criar pontes entre pessoas e a partir daí a gente continuar com essa família espiritual, como provavelmente parte dessa família está aqui conosco, nos acompanhando e dividindo esses momentos com todos nós. Interessante o nosso irmão Lucas falando, né, sobre fazer amizade. Sim. Eu me lembrei de uma fala de Eurípides Barçanufo. Ele diz assim que a verdadeira felicidade, ela não vive isolada em uma só alma, pois somente viceja na reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos, né? Acho que a base do nosso movimento tem que ser a amizade, o respeito, o carinho, com certeza, né? A gente tem que sentir falta de encontrar com os companheiros da casa espírita. É interessante que era comum anteriormente a gente se chamar de confrades. Exato. Isso. Hoje praticamente não ouvimos mais essas terminologias que tanto nos aproximavam, né? Como o Lucas falou, eram famílias e irmãs que se uniam no propósito, no ideal, chamando-se de confrades. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente realmente tem no dia de hoje. Muito bom. A Federação Espírita agradece a presença de vocês. A honra é nossa. E que estejamos juntos novamente nos próximos 100 anos. Com certeza, né? A gente ainda sabe. Que desencarnados. Ou ainda que reencarnados. Né? Muito bem. Muito obrigado a vocês, tá? Levem lá o nosso abraço e vocês que estão nos acompanhando, sigam as redes da Federação Espírita do Estado de Goiás, no nosso Instagram e também na nossa página, né, na TV Goiás Espírita, e segue, compartilha esse vídeo, porque deve chegar a outras instituições como exemplo de como deve ser um centro espírita. 100 anos não é qualquer coisa, né? Meus irmãos, então nós ficamos por aqui, agradecendo a Jesus nesse momento, lembrando o nosso companheiro Casimiro Cunha quando ele diz: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. E é isso que nós queremos com o nosso programa Espiritismo em Movimento, em nome da área de comunicação social espírita da nossa amada federação. Agradecemos a participação e colaboração
da nossa coordenadora adjunta da comunicação, Daniela Lacerda, na equipe técnica, né? Gisele Freitas e Natan Lacerda. Sem esses companheiros, nada seríamos. Muito obrigado, muita paz e luz a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão.